Leonardo, se apresente, por favor. Dê um salve aí para os nossos ouvintes. Bom, mais uma vez, boa noite. Mais uma satisfação estar aqui. Falando um pouquinho a respeito de mim, eu sou militar, tenho 27 anos, trabalhei nas áreas de liderança, tanto militar quanto fora, e por isso eu busquei vários cursos no desenvolvimento pessoal. E cheguei a atuar tanto no desenvolvimento de equipes, como também no desenvolvimento das pessoas em si. Por isso, do curso de psicologia positiva, trabalhei também com neurociência, e isso tudo veio a me trazer até onde eu estou hoje. E hoje, a principal bandeira que eu levanto é a questão da família. E a gente percebe o quanto que a família tem se distanciado daquele eixo principal. Os valores morais têm se perdido com o tempo. E por isso a gente tem esse trabalho aí, está desenvolvendo algo que é muito forte, que eu tenho certeza que vai trazer muitos resultados. Eu tenho e acredito no seu desenvolvimento pessoal, Leonardo Vieira, e quero aqui dizer a todos os ouvintes, a toda a nossa cidade, a nossa comunidade, aos 4 cantos do Brasil e do planeta, que a gente está sendo assistido agora por várias nações brasileiras, porque todo lugar desse planeta tem um criminalista, você pode ter certeza. É verdade, é verdade. Mas, Leonardo, conta mais um pouquinho aí da sua vida, né, desse desenvolvimento, desse trabalho que você faz com a família, com as crianças, né, principalmente com as crianças, que eu estava observando o seu perfil aqui, você cuida muito bem das crianças. Isso, no dia de hoje, é bem difícil, né? A gente está com um projeto aí que visa justamente colocar um enfoque maior na infância, para poder realmente resgatar a infância, resgatar essas crianças que estão se perdendo. A gente tem observado grandes problemas a nível assim, global. Essa questão da perda dos valores morais, a destruição da família, e não só isso, questão de corrupção também, violência em alta, todos esses fatores estão acontecendo em todos os lugares. A gente pensa assim, é o retrato aqui do Brasil, quando você fala isso. É a Europa também, tem nos Estados Unidos, em todos os lugares, acaba que a gente percebe isso que está acontecendo. E o desenvolvedor do projeto, desse movimento Paternidade, ele começou a investigar quais seriam as causas disso, porque precisa ter uma razão para isso estar acontecendo. E nessa investigação chegou até o ponto de que a ausência paterna é o principal ponto que está causando todos esses problemas, esses males. Ou seja, se existisse um pai ali presente, cuidando do seu filho, provavelmente tudo isso não estaria acontecendo. Além disso, a gente vê aí, principalmente nessa perda de visão de valores morais, a gente vê casos absurdos, pessoas assim que falam, eu já vi uma palestra, um homossexual falando que nós precisamos fazer isso para poder deter a família, para poder... E aí dizem, vocês estão atacando a família? Sim, queremos. E aí a gente percebe, o que a família fez, de forma geral, assim, contra esse indivíduo? Nada, porque a maioria das famílias é preocupada em pagar as contas, em cuidar da própria vida, mas existe uma dor ali, existe uma carência que eles acabam construindo. Provavelmente ele teve algum problema, algum trauma na sua família ali na infância, que levou ele a adquirir esse ódio todo e ver essa necessidade de destruir o seio familiar por conta daquilo que ele sentiu. Não, então, se eu sentir isso, eu preciso resgatar todas as pessoas para não terem mais isso. Então, se a gente destruir as famílias, não vai mais ter problema. Leonardo, você não acha que o grande fator que vem destruindo os lares já há algum tempo, porque a gente vê aí o primeiro casal, a família foi destruída. Verdade. Foi destruída por vaidade, lá no Éden ainda. E isso vem se arrastando até os dias atuais, mas com mais violência ainda. Eu não digo psicológica, mas física, né? Você vê aí pai matando filho fazendo tudo contra a adversidade, contra os pais, mas você não acredita que isso daí é um caos que está acontecendo em todo o planeta, como você falou, mas também é um segmento do ser humano, da vaidade do ser humano. Por ele ser tão vaidoso, ele está esquecendo todos os valores, inclusive de ser humano. Porque a pessoa que faz o mal para um ser humano, para uma criança, essa pessoa, ela está com algum problema, como você estava falando aí. Mas eu quero fortalecer um pouquinho a pergunta. Você acredita que esse desajuste familiar nas famílias globais, mundiais, se deve à ganância do homem, à vaidade do homem e à sede dele pelo poder? Sim, tem relação. Tem relação quando
A gente acaba, toda vez que a gente vai fazer uma análise dessa, a gente tem que ir buscando a raiz. Porque tudo que a gente está observando é só a ponta do iceberg. Quando a gente começa a pensar sobre isso, sobre essa ganância, essa vaidade, tudo isso são fatores, são buscas que as pessoas têm para poder preencher aquele vazio. E eu sou cristão, então eu tenho a crença de que se a gente buscar a Deus, a gente vai conseguir preencher o vazio existencial que a gente tem. Só que isso começa lá atrás, porque quando os nossos pais, eles não nos ensinam valores, não ensinam sobre a palavra, a gente acaba se perdendo no caminho. Então, a gente realmente, Deus está acima de todas as coisas. Mas se o pai não ensinou, como que essa criança vai conseguir chegar até o caminho? E existe um estudo que é bastante assim, interessante nesse aspecto, porque mostra, pegou algumas famílias e, junto com os pais, pediram que as crianças desenhassem o que seria a representação de Deus. Então, faz um desenho aí de Deus nesse folha de papel. E as crianças começaram a desenhar, e para surpresa dessas famílias, assim, eles desenharam a representação do próprio pai. O pai de carne ali é que estava representado. Ou seja, na mente da criança ali, quando ele está se desenvolvendo, o pai, ele é a representação de Deus aqui na Terra. Então, se você tem uma família onde o pai, ele é aquele pai amoroso, aquele pai que cuida, aquele pai que protege, essa vai ser a percepção que essa criança vai ter de Deus. Agora, se é um pai ausente, seja por que abandonou a família, ou aquele pai que está dentro de casa, mas é ausente na vida do filho, ele vai ter a percepção de ausência de Deus, esse distanciamento, esse desligamento. Se o pai é aquele pai agressivo, que bate, que machuca, então ele vai ter essa percepção de Deus também, que é um Deus que maltrata, que julga ali, que realmente que castiga. Então são pontos que são influenciados aonde? Nessa parte da infância. Né? No lar, né? No seio da lar, família. exatamente. Então quando a gente pega essa questão da ganância, essa sede de poder pelo poder, quando existe essa carência, e a gente comenta sobre essa questão da ausência paterna, não é que a mãe não tenha importância. É igualmente importante. Tanto que quando a gente faz o estudo, existe uma fase, onde é a fase de mãe, que é de 0 a 6 anos, onde a mãe ela vai influenciar mais fortemente a criança. As principais habilidades emocionais ali, a inteligência emocional vai aprender nessa fase. A empatia, o carinho, o afeto, a conexão com as pessoas. E ali, de 7 até 11, 12 anos, é a fase de pai, onde o pai vai demonstrar ali a questão do respeito à autoridade, vai aprender a lidar com não, vai aprender os valores morais, aprender o exercício ali, o trabalho, a vantagem de estar sempre trabalhando. Então, é nessa fase. Aí depois vem a fase de amigos e isso continua. E muita gente hoje não teve esses valores, né? Porque, inclusive pela ausência do pai, né? Porque eu quero mandar um abraço aqui para todos os ouvintes aí da cidade de Nazário, Catalão, Três Ranchos, Ouvidor, né? Aí do município de Anhanguera. Um abraço para todos vocês, cidadãos aí dessa cidade. E eu estava lembrando aqui de um casal, Leonardo, que estava me contando o seguinte: os filhos ficavam só em cima da mãe, né? Aí a mãe falava assim: não, olha, a partir de hoje vocês vão ficar um pouquinho do seu pai, porque o filho já é da mãe. Então a mãe, muito inteligente, usou essa estratégia: não, a partir de hoje vocês vão ficar mais grudados do seu pai. Cara, eu fico, eles sabem quem que eu estou falando, sabe? E eu fico tão emocionado com o carinho dessa mãe, com a inteligência dela, porque olha só, veja bem, eu nunca tinha pensado nisso. Os filhos já é da mãe, então já são apegados à mãe desde pequeno. E a mãe, muito inteligente, né, usando essa estratégia, falou assim: não, eu tenho que dividir esse amor com o pai desse, ele vai ficar muito triste comigo. E muitos casais hoje se separam por isso. A mãe dá muita atenção para o filho e esquece do pai. Que o pai também tem sentimento, que o pai também tem participação na criação. Muitas mulheres até abandonam o marido, falam: não, esse filho é só meu. Né? Acontece. Mas você me lembrou essa parte, sabe, Leonardo? Mas para vocês que estão chegando aí agora na nossa plataforma, hoje nós estamos falando aqui com o Leonardo Vieira, né? Que há mais de 15 anos ele trabalha com liderança na área militar, atua 10 anos também no desenvolvimento pessoal, né? Graduado em Master Coach, MBA em Gestão Empresarial, Estratégia Competitiva e MBA em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva. Ou seja, é uma mente que merece respeito, não é verdade? Bom, mas conta mais um pouco aí de como a gente vai tentar mudar esse atual quadro da sociedade. Se a gente precisa levar o ensino religioso para a escola, o que deve ser feito? Certo.
Sobre essa questão, a gente percebe que por que o ponto é a ausência paterna em si? Porque acontece com uma frequência muito maior. Como a gente estava vendo aqui, é muito mais fácil a mãe estar junto com os filhos, né? E se acontece alguma separação, então os filhos vão ficar normalmente com a mãe. E aí o pai ele precisa ter esse contato. No caso de separação, por exemplo, é muito comum o pai ele pegar o filho na sexta-feira para poder sair, brincar, se divertir, vai no shopping, leva, dá um brinquedo. E aí o que acontece? Ele chega no domingo achando que foi um excelente pai. Quando na verdade ele foi só o amiguinho que pagou o rolê. O lanche. Então, fica essa carência de ter realmente um apoio, tanto físico ali quanto emocional para a criança. Ele precisa estar presente na vida do filho, acompanhando no dia a dia. Esse é um dos pontos. Sobre essa questão do ensino, eu vejo que é muito mais importante o que é feito dentro de casa, os valores. Porque quando a gente leva para a escola, hoje a gente vê que não tem tanto controle. Porque tem escolas que são muito boas, que ensinam alguns valores, e isso é excelente. Mas tem escolas que nem tanto. Tem escolas que são neutras, tem escolas que são levam um pouco mais para o lado do progressismo, que é colocar mais ideologia. Isso é verdade. E aí a gente fica nessa preocupação. O que fazer, então? A gente tem que começar dentro de casa. O deputado federal Gustavo Gaia, ele fez uma plataforma onde ele está mapeando as escolas onde existe doutrinação. Ele fez um site, as pessoas podem denunciar, não para punir a escola, nem para nada disso, mas para ter uma informação para o pai que está interessado no ensino do filho ali, porque a educação é dentro de casa. Eu quero levar estudo, ensino para o filho. Então ele vai olhar quais são as escolas que têm menos doutrinação. Opa, isso aqui é interessante, então eu vou levar meu filho para essa instituição aqui. Então, ou seja, o pai, quando ele está presente, está acompanhando, e a gente vê muitos outros casos. Quem que vai na reunião de classe, quando tem alguma coisa assim? Normalmente a mãe. O pai deve participar, deve estar ali acompanhando. E não só isso, tendo tempo de qualidade com o filho também. Hoje em dia é natural, com essa questão da revolução da informática, tudo que está acontecendo. Os meninos já nascem com chip, né? Exatamente. E tem estudos que mostram que o ideal seria 0 tela até os 3 anos de idade. Sem computador, sem televisão, sem smartphone, até os 3 anos. Só que é tentador. Você está cansado, a criança está chorando e tal, você pega o celular, aquilo tem um efeito de hipnose na criança, então ela fica entretida ali, pronto, você tem um pouco de paz, de tranquilidade. E as crianças já estão se acostumando com isso. E o ser humano em si, ele prefere pegar aquela fruta que está mais próximo dele, ou um exemplo, viu, gente? Ele prefere pegar aquela coisa que está mais próximo dele, que não vai dar tanto trabalho para ele, porque nós somos acomodados. Uhum. E a gente está numa era que a gente vai ficar cada vez mais acomodado, né? Antigamente eu me lembro que a gente precisava ir lá na televisão para mudar a televisão, precisava ir lá na antena para mexer na antena para ver se melhorava o canal. Hoje as coisas já estão bem avançadas, né? Hoje a gente já não usa isso mais. E eu jamais pensava que a gente ia alcançar uma tecnologia como essa, né? Uhum. Mas eu vejo que o ser humano, como o Leonardo Vieira está contando aqui hoje para nós, ele precisa de uma doutrina. E para se doutrinar um ser humano, a gente precisa de quê? De educação. E a educação não é na escola, não, é educação de casa, porque o pai e a mãe que educa seu filho, ele não vai ter tempo para chorar depois, na sua maturidade, não é verdade? Isso é verdade. E a gente vê muitos problemas já começando na adolescência. Casos de suicídio, depressão, envolvimento com drogas, com álcool, própria violência. Isso tudo são as crianças, a gravidez na adolescência também, são crianças que não tiveram esse amparo do pai nessa fase que era tão importante, e aí entra aquela questão do vazio. Começa a ter algo para ser preenchido ali. Tem esse vazio e vai procurar qualquer coisa, vai procurar no mundo, nos amiguinhos, e aí está aberto a qualquer tipo de influência. A gente pode observar que, principalmente quem é professor, vai entender bem sobre o que é isso. Você pega as crianças mais articuladas da sala, os mais arteiros, normalmente vai ter um problema de paternidade ali. Ou vai ser uma mãe solteira, ou é um pai que realmente quase não fica em casa, que está ali. Então, eles acabam gerando esses problemas. Isso é o ponto que a gente precisa atacar. E aí, quando chega na fase adulta, entra aquele outro vazio, né? Porque ele sempre está procurando preencher com algo, entra a questão dessa fome de poder, achando que eu vou ter, ou vou buscar mais dinheiro, ou vou buscar mais alguma coisa assim, vou espaldar, vou me entregar ao mundo, e acha que isso vai preencher. Só que isso é um ciclo vicioso, que ele nunca vai conseguir preencher esse vazio com isso que ele está buscando. Seja poder, seja bebida, seja qualquer coisa desse tipo. Por quê? Porque o trauma aconteceu lá atrás. Então, ele precisa... Esse projeto, ele é dividido em várias partes.
Tem um livro que a gente faz o estudo sobre tudo que a gente pode estar fazendo, aborda vários pontos, tem muita pesquisa, tem muito material lá. Tem o seminário que a gente, o último seminário teve em Goiânia, tem em Anápolis também. A gente talvez, se a gente conseguir levantar um público bacana, a gente vai trazer aqui para a Trindade também. E tem as palestras. As palestras são um pouco mais curtas, a gente aborda pontos bem específicos, como por exemplo, o público dos pais, né? Ou o futuro pai que quer realmente entender melhor sobre esse assunto e procurar não errar ali. Porque quando eu tive acesso a esse conteúdo, eu me vi nessa situação. Eu vejo que eu sou um órfão, de acordo com essa visão da paternidade, né? Porque é até interessante explicar sobre isso, né? Que existem 3 tipos de orfandade. Aquela onde o pai ele faleceu ou foi acometido por uma doença grave. Tem o órfão que é de abandono, o pai simplesmente sumiu de casa ou uma separação. E tem o órfão do pai que está em casa, mas não é presente na vida do filho. E isso aconteceu na minha vida. A gente só percebe depois que começa a entender sobre todo esse panorama. Todo o contexto. Exatamente, porque a gente não sente falta daquilo que a gente nunca teve. Muito bem, eu penso assim também. E aí o que acontece? Quando eu comecei a entender essa realidade, que foi que eu tomei a decisão, que a orfandade ela parou em mim. É o que eu estava perguntando. Quem sofre? É quem nunca teve ou quem teve e perdeu? É uma questão interessante. Porque quem nunca teve, sofre sem saber o seu sofrimento. Eu fiz essa pergunta com um coleguinha meu, que ele não teve pai, né, junto com ele, não nasceu de um lar, né, nasceu de uma aventura. Eu perguntei para ele, eu falei, amiguinho, quem que você acha que sofre? Ele estava indagando que não tem pai, que o pai não mora e tal. Eu falei, amiguinho, quem que você acha que sofre mais? Quem nunca teve ou quem teve e perdeu? Ele não soube me responder. A minha visão é que realmente sofre sem saber do seu próprio sofrimento. Não é? Mas eu acredito que quem teve e perdeu sofre mais. Porque quem nunca teve vai sofrer do que você nunca teve. Faz sentido. Mas entra um ponto também. Quando você vive uma vida plena, onde o seu pai te deu todo o amor, todo o afeto, toda a orientação, você passou por todas as fases e ainda assim você perdeu o seu pai. Você pode olhar para trás e pensar, poxa, foi uma vida plena. Eu sou o legado que meu pai deixou aqui na Terra. Isso é bonito, é interessante. Vai sentir a saudade? Com certeza. Mas quando a gente sente a dor do vazio, mesmo quando o pai ele está vivo, mas ele não foi presente, não teve um pai de fato. Às vezes, existem muitos casos assim, a gente olha o adulto, o adolescente, o pai é um estranho dentro de casa. Existe uma dor. Isso é verdade. E quando ele olha, ele percebe, poxa, eu gostaria tanto de ter um pai, gostaria de ter tido um pai. Se eu tivesse um pai nesse momento aqui, e aí entra a outra dor, que é a dor dos arrependimentos. Porque uma criança, quando não tem a orientação do pai, ela tende a cometer mais erros, ela tende a ir por caminhos mais tortuosos. Né? Quando você tem a orientação de um pai, olha, meu filho... Quando você tem um lar estruturado, né? Um lar estruturado, quando você que é o principal. Estruturado. Aí o menino cresce acreditando em super-herói, né? E quer ser o que ele se identifica melhor, não é verdade? Para a gente não falar besteira. Mas, Leonardo, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os 3 pilares da psicologia positiva? E eu também gostaria de exemplos para a gente alegrar as pessoas. Certo. A psicologia positiva é uma área da psicologia que ela tende do zero ao positivo. A gente percebe que hoje, mais do que nunca, a gente vê a necessidade da psicologia, do profissional psicólogo, para poder sanar tantos problemas, tantas dificuldades que tem só crescendo. Mas o psicólogo hoje tem o trabalho de tirar você daquela situação de sofrimento, de dor, e voltar para o normal, né? Para o mediano aqui, para a média da maioria. A psicologia positiva, ela tende daqui, vamos explorar o potencial. Então, trabalha muito com os potenciais, as forças do ser humano, aquilo que você tem de melhor. Isso é um dos pontos que a gente aborda também no Paternidade, porque uma das funções do pai é afirmar o seu filho, afirmar o potencial que ele tem. E é uma das coisas que a gente percebe que faz falta hoje em dia, essa crise de identidade que os adolescentes, os adultos, esses jovens estão tendo hoje em dia. Não, até uma questão do gênero fluido, alguma coisa assim, adolescente que acredita que é trans. Então, falta de uma afirmação, de conhecer a sua própria identidade. Às vezes, um pai, numa determinada idade ali, de poder falar, poxa, meu filho, você está crescendo, você está se tornando um homem, meu filho. Assim como Deus afirma para Jesus, meu filho, meu primogênito, meu filho único. Então, isso também é importante dentro de casa.
A gente vê o caso assim também das meninas. Por que acontece tantos problemas envolvendo essa questão de agressão, tantos homens abusivos, feminicídio? O primeiro aspecto, que normalmente é sempre envolvido uma mulher e um menino. Ele parece homem, tem barba, tem todo o físico, ele todo porte, mas ele não cresceu. Ele não aprendeu a ouvir o não. Exatamente, não amadureceu. Não teve um pai para orientar, ensinar como tratar uma mulher para ter respeito. E aí, essa mulher que escolheu dessa forma também, às vezes, foi lá atrás, não teve um pai que afirmou, que falou sobre um exemplo do pastor Klaus, que ministra essa palestra lá em Anápolis. Ele falou que a primeira pessoa que vai elogiar minha filha, você e eu como homem. E ele falando isso, qual que é a importância? Quando ele chega assim e fala, minha filha está tão linda hoje, nossa, está crescendo, se desenvolvendo, seu cabelo, tudo. Essa criança, essa jovem, ela vai ter aquele tanque emocional dela cheio, pleno. Então, quando ela vai para o mundo, pode chegar algum rapazinho e tal, e falar, nossa, está linda hoje e tal. Meu pai fala isso todo dia. Ela está blindada, está protegida. Por quê? Porque ela tem carinho, ela tem uma referência dentro de casa. Alguém afirmou isso. Exatamente. Mas olha, Leonardo, o que acontece muito também é a gente ver que esses relacionamentos acabam sendo permissíveis, tanto de um lado quanto de outro. Né? E vive aquele relacionamento morno, aquela água morna, e o casal não busca ajuda. Sim. Porque o governo está preocupado em outras coisas, porque cuidar de ser humano para o governo não dá voto. Então ele não está preocupado com isso, ele não cuida da saúde mental das pessoas, ele não olha para o quadro das crianças, né? Hoje eu estava observando, por exemplo, a gente está vendo aí vários pontos das grandes cidades do estado e do Brasil virando Cracolândia. E o poder público não está se atentando para isso. Nós temos 5 CREDEX que foram projetos do Marconi Perillo. Eu vou bater nessa tecla aqui, porque eu gostaria que eles abrissem os CREDEX para dar apoio para esses dependentes químicos, para as famílias, porque, olha bem, o dependente químico, ele acaba adoecendo 15 pessoas na família, sabe? E o governo não está olhando para isso. Nós temos 5 centros de recuperação e habilitação, e dessas pessoas estão fechadas. Eu não sei o porquê disso. Será que é porque o outro é que fez e o outro não pode dar continuidade? Se a coisa é boa, se vai ajudar o ser humano, por que não continuar? Isso é verdade, eu concordo. E tem que também ter um olhar para a família, né? Então, esse é um dos pontos importantes. Olha, quem sofre mais, perdão, eu estou falando mais do que o entrevistado, mas olha, esse assunto me comove muito, porque eu tenho um projeto aqui em Trindade, que chama Liberdade. A gente vai até as mães dos dependentes químicos, nós vamos até os lares, para tentar conversar com as mães, com os pais, porque muitas vezes a mãe e o pai, eles culpam assim, poxa, nós fizemos tudo para o nosso filho e eu não sei por que ele está nesse mundo. A mãe fica se culpando, o pai fica se culpando. Eu quero dizer para vocês, não é culpa de vocês, tá? Não é culpa de vocês. Mas a gente vai falar isso mais na frente. Vamos ouvir mais o Leonardo, porque é uma enciclopédia na área da mente. Bacana. E eu acho um projeto fantástico. É importante a gente colocar esse olhar, de fato. Porque, como você falou, muitos projetos que dão visualização, aquela obra que todo mundo passa ali e vê, dá volta e tal, parece que os governantes gostam de focar nisso. E se esquece muito do lado do humano, da pessoa. E a gente precisa realmente colocar o foco nisso, né? Um outro ponto que a gente estava comentando da psicologia positiva, que é o trabalho com as emoções. E é outro ponto aqui muito forte para ser trabalhado nesse projeto também. Eu quero, a partir do ano que vem, começar a levar a questão da paternidade junto com o conselho tutelar. Para a gente começar a alcançar essas famílias que muitas vezes vai ter muitos problemas, que vai ter as suas dificuldades. Pode contar comigo. Não, isso vai ser fantástico. Vai ser muito importante. E uma das coisas que eu acho assim, mais importante para divulgar, para falar com as pessoas, é justamente isso. Que às vezes a gente encontra pessoas que estão querendo realmente ajudar. E vê nessa causa o quanto é importante e a diferença que a gente vai fazer. Um dos projetos que é muito importante é a questão de assim, usar o esporte para poder levar as crianças, porque muitas vezes, mas como é que você vai ensinar essas famílias se já tem uma criança ali que já tem problema, adolescente e tal, e aí a mãe já é mãe solteira, o pai sumiu no mundo, como é que a gente vai fazer? Tem alguns projetos que estão sendo muito bem sucedidos através do futebol, através do esporte,
Porque aí utiliza, sempre vai ter um técnico, um treinador, luta também. É utilizado esse tipo de esporte para poder desenvolver a disciplina. E normalmente a criança vai ter uma referência dentro ali daquele treinamento. Aquele treinador, ele se torna a referência. Tanto como pessoa, como treinador, e até como se fosse, vai ser a figura masculina, como se fosse o pai mesmo. Então, poxa, se ele está indo mal na escola, ou se não está obedecendo direito, se ele não está tratando os colegas com respeito, então ele já fica no banco ali, não vai poder jogar até ele aprender a se comportar. Se não tiver nota boa. Exatamente. Então, são alguns projetos que têm dado muito certo. Então, a gente utilizando o esporte, a gente consegue resgatar e consegue mudar. Não é algo que é 100%, é um processo. Essas crianças, elas vão se recuperando dessa forma, mas é importante levar isso para a comunidade. E a gente vê que tem esses gaps, tem esses lugares que tem uma carência muito grande. Quanto mais a gente puder fazer nesses locais, melhor. E aí, entrar esse ponto. Porque uma mãe que foi mãe solteira, tem uma adolescente dentro de casa, que não tem um pai, não tem... Quais as chances dessa criança acabar também se tornando uma mãe solteira? Olha, é bem grande a chance. E é por isso que as ONGs, né, os segmentos organizados, vê esses projetos, né, de ONGs com bons olhos. Sim. E eu acredito que a gente não vai conseguir atender todo mundo, não é, o Leonardo? Mas se a gente conseguir tirar um da mão do crime, a gente já tem uma vitória. Eu acredito que, eu gosto muito daquele ditado, né, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Eu acho que o que a gente está construindo hoje, pode ser que a gente não vê o resultado lá no futuro, mas eu tenho certeza que isso que a gente está fazendo vai mudar o mundo. Porque uma pessoa, um jovem que começa a entender sobre isso, que começa a ter esse resgate, ele vai fazer diferente com a família dele. O problema é que hoje, o modelo que a gente tem, mas meu pai sempre foi distante assim, nunca tive problema, tal. O pai do meu pai também foi assim, então isso vai sendo replicado. E pessoas feridas, elas ferem. Pessoas feridas ferem, muito bem colocada a palavra. Então, esse mal, ele acaba sendo perpetuando, por quê? Porque o modelo de pai que eu tenho foi o meu pai, que às vezes ele teve um modelo também, muitas vezes até pior, mais duro, mais que meu pai veio de uma família assim, muito humilde, trabalhou na roça muito tempo, então os irmãos, era todo mundo para trabalhar ali na roça, ajudar. Então, às vezes teve um pai ainda mais duro, e isso acaba se perpetuando, porque esse modelo foi o que ele aprendeu e a gente só tem condições de dar aquilo que a gente tem. Então, isso foi o que ele teve, então ele vai perpetuar isso. A partir do momento que eu tenho acesso a um novo conhecimento, uma nova visão, eu vou fazer diferente. E aí entra aquele ponto, né? Que a orfandade fala em mim. É verdade. Então, quanto mais a gente conseguir alcançar essas pessoas, a cura emocional também, porque muitas vezes a gente pega esses adultos que eles começam a tentar para isso e quer fazer diferente. Mas também tem esse processo da própria cura, de começar a olhar para essa ferida. Da cura, né? Isso. Interior. Ver essa ferida, entender como o que é que a gente aconteceu. vai curar outra pessoa se a gente está ferido? Justamente. Não é verdade? Bom, quero partir para a terceira pergunta aqui, aproveitar um pouquinho, vamos explorar mais aqui, né, o Leonardo Vieira. Você que está nos assistindo aí, compartilha esse vídeo, sabe? Tem muita gente precisando ouvir uma palavra como esta hoje, né? Você que está aí passando por dificuldades com seus filhos, com a sua família. Nós vamos deixar o número do contato do Leonardo Vieira na plataforma aqui, no Facebook e no Instagram, tá bom? Aí vocês entrem em contato com ele para a gente fazer uma visita para vocês. A gente vai aí fazer uma visita, vamos conversar um pouquinho, tentar entender o caso, tentar arrumar uma solução. Talvez a gente consiga, não é? Mas, nas suas palestras, Leonardo Vieira, quais são as abordagens? As principais? Bom, na questão do projeto, as abordagens são mais voltadas para esse lado. Na questão, quando a gente vai ministrar a palestra sobre o paternidade, a gente tem principalmente o foco na cura emocional, que a gente vê muitos desafios. Normalmente, quando a pessoa sente dificuldade de terminar, concluir projetos, ou até mesmo de começar, sente uma insegurança muito grande, sente essas dificuldades de sair de onde está, se sente muito preso. Normalmente, esses pontos, a gente consegue encontrar o reflexo disso lá atrás na infância. Então, um dos aspectos seria justamente levar isso, sobre a cura emocional. A ansiedade cada vez maior hoje em dia, essa dificuldade que a gente tem de começar, muita informação. Então, seria das abordagens seria essa, da cura emocional. Então, a gente vai começar a trabalhar a cura através do perdão.
Então a gente vai resgatar o que aconteceu, a gente tem um modelo de avaliação também para a pessoa começar a entender os pontos, o que foi o gap principal, como que foi a infância, isso tudo cada um vai começar a trabalhar dentro de si, a gente não vai solicitar que a pessoa comece a expor a própria vida, mas tudo isso quando a gente vai se soltando durante o assunto. Durante todo o processo a pessoa vai começando a refletir, vai começando a fazer olhar para si, vai justamente. Se por dentro. Isso é importante. Que a gente tem esses aspectos da personalidade. É verdade. Tem aquilo que a gente mostra para os outros, né, essa zona pública. Tem aquilo que a gente esconde dos outros, é a nossa zona mais particular. Tem aquilo que a gente às vezes não percebe, mas as outras pessoas percebem dentro da gente. E a quarta zona é aquilo que nem as outras pessoas ao redor não entendem, não percebem, e a gente também não percebe. A gente precisa começar a expandir nossa zona de conhecimento. E ordenar isso, né? E justamente. E ordenar isso. E aí, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber, por isso que eu comento sobre os nossos pais, meus pais, eles fizeram tudo que puderam com aquilo que eles tinham. Eles aprenderam o modelo com os meus avós, com os pais desses avós. Então, a gente tem que entender e aprender a aceitar que o modelo que eles tinham era esse. Por isso que a gente precisa perdoar. Não só perdoar porque meu pai merece perdão, mas perdoar também porque nós merecemos perdoar e deixar isso para trás. Então, esse é o processo. O segundo aspecto da palestra seria uma palestra diferente, com um foco mais para a família, para aqueles pais que estão buscando realmente fazer diferente. Não, o que é o melhor caminho hoje para conseguir trilhar a educação familiar, a educação dos meus filhos no mundo moderno, nesse mundo pós-moderno, né? E a gente vê tanta dificuldade, tantos problemas. Só que se a gente deixar o nosso filho dentro de uma bolha, o que vai acontecer? Ele vai ter acesso em algum momento lá com o mundo que vai contaminar, vai virar tudo o oposto daquilo que a gente estava buscando. Então a gente tem que proteger e blindar nossos filhos. Moldar o nosso filho. Exatamente. Porque eu penso o seguinte, se você pegar um ser humano, colocar ele isolar ele, e chegar lá só dar comida e água para ele, não conversar com ele não vai desenvolver. Ele vai virar o quê? Vai se tornar um animal. Não é verdade, Leonardo Vieira? Então, o ser humano, ele aprende, né? Ele fica sociável, mas depende de onde que ele está, com quem ele está. Justamente. Isso é muito grave. E uma das só para fechar essa parte, porque que eu acho que é importante, às vezes pensa assim, mas eu vou ficar escutando de outra pessoa que às vezes nem tem filho ali e tal. A gente tem os estudos, a gente tem os embasamentos, inclusive sobre as fases que a gente estava comentando, né? Tem a fase de mãe, depois vem a fase de pai, e a partir dos 12 anos vem a fase dos amigos. E aí, normalmente, o pai vê aquela criança ali que é um pouco mais problemática, que é má influência, e fala, eu não quero mais, você meu filho, não quero mais que você ande com aquele fulaninho lá, ele é má influência. E aí o que acontece? Na frente do pai, ele realmente não vai estar com aquele coleguinha. Mas, e nos outros momentos? Então isso já começa a estimular no filho a rebeldia. E isso é perigoso. E o que seria o ideal? Ao invés de tentar afastar essas crianças que seriam má influências, começar a trazer o filho e os coleguinhas para dentro de casa. É um pouco contraintuitivo, mas existem os caminhos. E provavelmente, essa criança que é um pouco mais problemática, que seria uma influência ruim, é carente também de pai. Tem uma ausência paterna ali. E aí você pode, como pai também, se tornar um exemplo, como se adotasse essa criança para ser esse pai de representação ali para ela, mostrar o que é um homem de verdade, com valores, com respeito, ensinar esses valores para ele, né? E isso é ensinado também nessas palestras. Isso que é um ponto importante, porque a gente acha que, eu já sei tudo, vou na intuição, vou de qualquer jeito ali e tal. Quando existem caminhos, é muito mais fácil a gente ver pessoas que já trilharam esses caminhos, que já sabem. Eu gosto do exemplo do pastor Klaus mesmo, que ele fala muito sobre isso, e a gente trazendo ele para cá seria uma oportunidade assim, fantástica. E ele comenta sobre essas brincadeiras que ele faz na casa, que ele trouxe os coleguinhas para fazer o dia da pizza, a noite da pizza lá. E aí os coleguinhas dos filhos dele lá achou o máximo, maravilhoso. Com isso, ele acabou, ganhou os amiguinhos. E os amiguinhos falando bem para os filhos, pronto, já está. Aí os filhos. Na casa dele agora. Exatamente. Os filhos passam a ouvir muito mais o pai, mesmo nessa fase que é tão complicada, né? Que é a adolescência. É muito legal isso, né? Muito legal. Muito bom. E entra na fase dos 18 anos que volta a ser a influência ali do pai. Que vem o seu berço. Essa é a fase de transição, dos 18 até os 21. Onde o pai, ele vai direcionar. Influenciar o filho. Então ele vai apresentar o filho ao mundo. Meu filho, agora você é um homem, você vai construir uma família. Eu te dei todas as ferramentas e construí tudo aqui para você.
construir a sua família e fazer o seu melhor. Então, ele está introduzindo ele na fase adulta. E é um rito de passagem também. E isso é tão forte, porque quando a gente para pensar nesse ponto, quantos de nós fomos realmente treinados para ser pai, para ser mãe? Essa lacuna, esse gap que fica na sociedade. Quando a gente começar a mudar essa chave e as crianças, os jovens forem realmente treinados, não para ser o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, para esses adolescentes de 40 anos aí, esses adultos completamente imaturos, sem capacidade, sem inteligência emocional, não são completamente emotivos, a geração do mimimi, a geração nem não está estudando, não trabalha, não sabe o que é da vida, não sabe nem o que é de verdade, não sabe se é homem, se é mulher. É uma coisa assim... Perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Mas olha... Vamos ter que trazer esse projeto para as escolas, tá? E à noite, as escolas municipais, elas estão desocupadas. Então, não é desculpa. Se o prefeito, se a autoridade do município quiser trazer esse projeto para a Trindade e permitir que as escolas municipais abram as portas nos setores à noite, no final de semana, eu acredito que o pai vai deixar de ir lá tomar a cervejinha dele, jogar sinuquinha com os amigos, vai ir lá ver que está tudo errado. Não é verdade? Com certeza. Vamos passar para a terceira e última pergunta. Hoje em dia, com a sua visão, como está o segmento da mente dos seres humanos? O exemplo da violência, do que a gente falou, né? O exemplo da violência, o exemplo da educação, o exemplo do feminicídio. Eu vejo essa questão da identidade algo assim muito forte. As pessoas não conseguem nem se decidir o que elas são, não conseguem nem se enxergar como que são, e aí fica essa distorção que a gente encontra da realidade. As pessoas, realmente, de um aspecto geral, a sociedade está doente. As pessoas precisam sim de ajuda, mas elas precisam reconhecer isso em si, elas precisam olhar para si e perceber o que está acontecendo. E essa é a parte mais difícil. Depois de muito tempo, depois de muita vivência, de quebrar a cara, que as pessoas começam a perceber, poxa, acho que deve ter alguma coisa errada. Mas enquanto isso não acontece, vai ser muito difícil. Porque quando a gente estava comentando aqui, desse jovem que foi criado, foi treinado para a vida, para ser pai, para o mundo, para a realidade que ele vai enfrentar, ele vai ter os pés no chão. Hoje a gente vê jovens que estão completamente desligados da realidade. Não conseguem perceber o que acontece ao seu redor, não tem habilidades. Tem medo de se relacionar, não é? Eu vi um vídeo de uma jovem, deve ter seus 20 e poucos anos aí, voltando do primeiro dia de trabalho, em prantos, chorando, como que aquilo é possível? E é só um dia de trabalho. É claro, existem trabalhos que são um pouco mais sofridos, mas parece que foi um dia de vendedora, caixa, alguma coisa assim. Em prantos, porque não tinha habilidade, não tinha, foi sempre tão mimada, né? Entra um outro aspecto muito forte dessa questão da paternidade. Acontece muito nas famílias onde o pai, ele quer dar para o filho aquilo que ele nunca teve. Então eu vou trabalhar muito para conseguir dar conforto e bens e propriedade, tudo para o filho. E aí o que acontece? Para suprir essa falta, essa ausência dele... O carinho, o amor do pai. Exatamente. Ele dá o quê? Ele dá um iPhone, aí ele dá um carro, ele vai sempre comprando o afeto do filho. Ele não ensinou o filho a conquistar a sua primeira bicicleta. E ele não ensinou o filho a conquistar a sua primeira mobilete. Justamente. E esses jovens chegam no mundo o seu primeiro carro, porque deu tudo na mão. Justamente. Então, eles não sabem o valor do bem, o valor do esforço, o valor do trabalho deles. E chegam despreparados, porque teve tudo nas mãos, aí quando vai enfrentar o mercado de trabalho... Isso serve também, viu, meus ouvintes, para os relacionamentos homem e mulher. Porque hoje você vê as pessoas só falando assim, não, hoje ninguém quer nada com nada. Não, as pessoas querem, mas as pessoas querem se relacionar com pessoas maduras, que têm projetos, que queiram construir juntos, que queiram constituir uma família, mas com esse molde aqui que o Leonardo Vieira trouxe para nós hoje. Um molde onde o pai e a mãe ensinam valores para os filhos que eles vão levar para a vida inteira, porque iPhone, viagens, dinheiro... Isso aí pode acabar. Agora, o que o pai e a mãe ensinam sobre valores morais para seus filhos, isso nunca vai se perder, não é verdade? Justamente. Te atrapalhei, né? Não, de modo algum, só complementa aqui, porque é um conhecimento assim tão vasto. Experiência de vida é o que mais conta. Quando a gente percebe esses casos, a gente aprende muito, principalmente nesses seminários. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente levantar é que muitos dos casos que a gente está vendo hoje, que está crescendo, o caso de ansiedade, depressão e até suicídios na adolescência. Trindade tem um número de suicídio muito grande entre os jovens. Isso não é publicado, até porque
a mídia não permite, mas Trindade tem um grande número de adolescentes que cometem isso antes dos 20 anos. E isso tem aumentado muito. É algo assim grave, a gente precisa realmente entender melhor sobre isso, atuar de fato, principalmente, e não tem como remediar, é prevenção, não existe outro caminho. Só que esses são os casos conhecidos e que a gente percebe na adolescência. E quantos casos vão se arrastando durante a adolescência e chega na fase adulta já com esses problemas, com ansiedade, com a depressão, só que o problema só vai estourar, só vai se manifestar lá na frente. Lá no Isso futuro. você vê ainda lá no ginásio, né? Onde você vê sobre ciência, onde fala sobre a ciência. Porque eu acredito que a pessoa que nunca foi na escola, ela age como se, não, isso aí é coisa de homem. Não, isso aí não é coisa isso é porque é fresco. Depressão é coisa de fresco. Não é não, viu, gente? Depressão é uma coisa que está no dia a dia. Às vezes, até o senhor aí que está me ouvindo, a senhora pode estar com um quadro depressivo, mas não sabe. Mas anda ansioso. E a ansiedade é o princípio da depressão. E depois da depressão vem o suicídio. E aí já é tarde demais. Então precisa cuidar, nesse momento, nesse primeiro momento, né, Leonardo Vieira, da ansiedade. Justamente. É começar a perceber em si e buscar ajuda. Porque eu sei que muitas vezes, eu não quero comentar com ninguém que eu vou dar um jeito, mas muitos casos a gente só consegue ir com ajuda, procurar um profissional. Muitas vezes é necessário o medicamento para poder dar um apoio, porque são fases. Na questão da pandemia mesmo, a gente percebeu que cresceu muito o caso assim, de depressão, de ansiedade, e eu vi que as pessoas começaram a buscar mais. Então é isso que é importante, as pessoas começaram a perceber isso e realmente buscar ajuda, não se preocupar com isso, porque é algo natural. A gente procurar um profissional, conversar, isso faz parte do nosso crescimento também. Não é só, não precisa estar doente para poder buscar ajuda. É importante para o dia a dia. Bom, para você que estava aí no Instagram, que o nosso Instagram desliga com 35 minutos, né? Eu quero agradecer a todos vocês aí do Instagram, mas depois pula lá para o Facebook, que ainda nós vamos partir para as considerações finais, né? Se você gostou, manda um look para nós, avisa a gente que vocês gostaram do nosso quadro hoje e compartilhe com o maior número de pessoas, porque esse é um trabalho social que a gente faz em Trindade. Toda semana a gente traz um assunto que está aí no dia a dia das nossas famílias, dos nossos filhos e netos. E eu quero deixar aqui agora, Leonardo Vieira, a palavra com você para a gente já partir para as considerações finais. Certo. Quem tiver... E agradecer você. Agradecer em primeiro lugar aqui, porque essa oportunidade aqui é fantástica. Eu acho que é muito importante. Desse projeto aqui, quando a gente começa a falar para mais pessoas, isso começa a espalhar e é um movimento mesmo. Eu não sou o dono desse projeto, esse projeto é muito anterior a mim, meio também, eu quero continuar. Como é que é o nome do projeto? É Paternidade. Paternidade, viu, gente? Isso. O projeto é Paternidade. Quem quiser saber um pouco mais, pode me procurar lá no Instagram, Leonardo Vieira Pro. Tem um livro também, quem quiser adquirir o livro, O Mundo Precisa de um Pai. Ele tem muita informação, tem pesquisas, tem dados, tem de onde, como começou esse movimento, mas a gente está sempre buscando aí. Eu quero começar a fazer mais palestras aqui para a gente conseguir reunir um grupo. É possível também fazer estudos semanais. Existe um caderninho, O Mundo Precisa de um Pai, que é baseado no livro, mas é um caderninho de estudo ali, semanal. Como se fosse uma escolinha dominical. Isso. Quem quiser também saber um pouco mais, montar um grupo, formar uma palestra na igreja, pode me procurar lá. Eu estou à disposição para o que for preciso aí, aonde for no entorno aqui, para a gente poder trabalhar, desenvolver esse projeto e poder levar para o maior número possível de pessoas. Então, se você gostaria de ajudar de alguma forma, só de você compartilhar esse conteúdo já é importante. Já você vai conseguir tocar uma vida, você vai conseguir fazer a diferença. Se você tiver condições de conversar com outras pessoas, se quiser entrar em contato comigo para a gente poder planejar, organizar e quiser saber mais informações, é só falar comigo. Eu disponibilizo todo o material, eu passo também slides, se quiser fazer essa apresentação em outros lugares também, né? Vamos divulgar isso daí, né, Leonardo? Justamente. Leonardo, muito obrigado pela sua vinda aqui. O Leonardo saiu lá de Anápolis, viu, gente? Para vir voando para cá, para estar aqui falando de um assunto tão importante quanto esse, né? Leonardo, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Muito obrigado. E nós vamos deixar aí o número do contato, viu, nas plataformas. E se você gostou, né, vai lá e curte a gente, compartilha, porque isso é importante. E no mais, não esqueça, gente, olha, o Projeto Liberdade é um projeto grande da minha autoria aqui no município de Trindade para o mundo inteiro. Para você, mãe, pai, que está com problema de drogas aí na sua casa, com seus filhos, entre em contato com a gente tem muito para dar para vocês. Tanto o Leonardo quanto eu, a gente tem
experiência para lidar com esse assunto. Liga para nós, viu? O telefone vai ficar aí nas nossas plataformas, tá bom? E no mais, muito obrigado. E não se esqueçam, fazer o bem sem olhar a quem. Até a próxima, viu, gente?